Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana espetacular aqui. Que beleza, no Evangelho número 126, nessa terça-feira, início de friozinho aqui em Rio Preto. Está começando a mudar o tempo. Parece que o inverno está querendo chegar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede aqui, que acontece todos os dias aqui na Rede Amigo Espírita, às 8 horas da manhã, mas aqui comigo com a Estela são todas as terças-feiras. Hoje, dia 13 de junho de 2023, eu saúdo cada um de vocês com a satisfação de ter experimentado mais uma semana, de ter podido estar aqui, ter recebido essa permissão divina. Acho que todos nós, né, que estamos aqui reunidos. Então, eu dou meu carinho a vocês e mais uma vez agradecendo de antemão aí pela presença, pela companhia participativa, pela a tua desenvoltura em querer auxiliar de alguma maneira, às vezes fazendo um comentário construtivo, às vezes fazendo alguma pergunta, enfim. Estamos em busca de nos completarmos, assim como aquele jogo, sabe, o Tetris? Você já jogou Tetris já na vida, não? O Tetris são aqueles bloquinhos que vão descendo assim, você vai tendo que virar eles para ir se encaixando, e no fim das contas tudo se encaixa e tudo vai fluindo, e a gente vai passando de fase, o Tetris, quando você completa uma coluna ali, ela desce assim, você ganha pontuação, enfim. Eu acho que a vida nossa é mais ou menos um Tetris. Se você não conhece o Tetris, pesquise aí no Google, você vai entender o que eu estou falando. Tudo vai se encaixando, tudo vai... O que parece ser que não vai encaixar, se você virar do jeito certinho, se você ajustar, a coisa encaixa assim. Então, vamos em frente. Facilidade, nós temos? Algumas. Temos sim. Dificuldades, nós temos? Outras tantas. Ah, se não fosse elas, a gente não sairia do lugar, não é? Então, ainda bem que a doutrina espírita está aí para nos orientar, para nos dar aí uma luz no fim do túnel e nos esclarecer em relação às adversidades. Senão a gente pensa que nós estamos sozinhos, né? Quantas adversidades que a gente não passa, e se a gente não tivesse esse entendimento, entraríamos em desespero. Então, que bênção poder receber uma instrução tão primorosa como essa que a terceira revelação nos oferece. O Consolador prometido por Jesus nos está nos brindando aqui, certo? Hoje, só para esclarecer todo mundo aí, cadê a Estela de novo? A Estela está aqui hoje, ela foi ali cuidar da mãe dela, a mãe da Dona Isabel está... Ela está aqui, chegou. A Dona Isabel está acamada, tadinha. Ela está assim com a saúde bem frágil, então ela está totalmente dependente nesse momento de cuidados especiais, assim, e a Estela que está fazendo isso, né? Conta pro pessoal aí, além do bom dia, como é que estão as coisas lá com a Dona Isabel? Bom dia! Tá tudo bem na medida do possível. A gente está se adaptando, ela mais ainda, né? A essa nova realidade, mas fazendo fisioterapia, os movimentos das mãos já tá voltando, da perna um pouco também, então quem sabe aí a gente tem uma notícia boa lá no futuro, né? Mas do mais a gente pede só que tenham boas vibrações pra gente aqui e que vai dar tudo certo, no final dá tudo certo, né? Sempre. Sempre dá. Então que Jesus abençoe a todos aí. E o nosso estudo, a casa de vocês, a mente de vocês, o que você possa estar passando, atravessando. E vamos que vamos. Vamos então para o nosso momento de oração? Vamos sim. Bora? Tá com saudade de fazer a Estela momento de oração, só eu fazendo aqui, eu tava enjoando de Você mim estava já. assim, enjoando? Ah, tava. Vamos lá então, pessoal. Obrigado pela companhia de todos, viu? De mim, divino, amado Mestre Jesus, irmão, amigo, nosso guia e modelo, que envia para nós nesse momento que estamos buscando entender o Evangelho, seus anjos amigos benfeitores e instrutores da palavra. Gratidão por esse momento, com tantas pessoas aqui reunidas, buscando o mesmo objetivo, tentar melhorar a sua própria vida, caminhando com uma conduta mais acertada. Mestre, estamos tentando que essa luz que se mostra do Evangelho, toda vez que abrimos ele, possa continuar ofuscante ali,
e a gente buscando passo a passo, mesmo que lentos, mas a gente nunca deixando de vislumbrar o futuro de nosso espírito em ascensão. Amado Mestre Jesus, que essa corrente nesse dia possa vibrar a favor do bem, do futuro, da paz, da elevação, da serenidade. Que todos os corações aflitos possam sentir nesse momento um pouquinho de cura, de alívio. Que as mentes, Senhor, inquietas, possam ter mais calma, menos preocupação e mais fé. Mestre Jesus, sabemos que podemos alcançar essa serenidade, não com uma luta muito grande, mas com essa busca que estamos fazendo hoje, e já nos sentimos aliviados de aqui estar. Muito obrigado, Senhor, pelas lutas do dia que nos apresenta, que são todas do nosso tamanho. Às vezes a gente esmorece, reclama, mas quando encontramos o caminho certo, tudo fica mais leve. Que todos possam discernir e enxergar esse caminho. Gratidão, Senhor, e que essa gratidão se estenda aos encarnados e desencarnados que possam ter contato com essa corrente. Que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe hoje um trechinho bem pequenininho, porque o Sander vai ler um pouco ali. Não vai exceder, mas Hoje é pouquinho. Aulas da Vida, de Chico Xavier e Espíritos Diversos. Essa mensagem é de Albino Teixeira, que se chama Maturidade. E a gente sabe que quando se trata de espiritismo, ninguém está falando de maturidade física, né? Maturidade, eu vou colocar agora uma extensão do título inventada, espiritual. Então, ter maturidade espiritual é, se já sabemos esquecer o mal para valorizar o bem. Se reconhecemos que a nossa liberdade unicamente é válida pelo dever que cumprimos. E mais, se já conseguimos calar todos os assuntos que induzam à intranquilidade e ao pessimismo. E aí, Maduro? Tudo bem, Maduro? Tá apodrecendo já? Eu tô verde ainda, gente. Sabe quando você arranca aquela fruta do pé que não tá na hora ainda? Eu já tô nesse esquema. Depois não madura de jeito nenhum, né? E o mamão, aí você tem que fazer risquinho no mamão, sabe? Vixe, mano. Então, tá tendo que me riscar, porque eu não tô madurando. Pois é. E semana passada, eu fiquei de terminar, então, o estudo aqui do nosso Evangelho, falando em relação ao homem de bem, vocês lembram? E eu esqueci, depois de citar isso aqui, e coloquei que hoje nós vamos estudar os bons espíritos. Nós vamos estudar, sim, os bons espíritos, mas antes eu quero finalizar aqui o nosso estudo da semana passada, que eu fiquei de fazer em 2 vezes, né, dividir em 2, porque é uma lição longa, né, a lição do homem de bem. Então eu vou finalizar aqui, eu vou fazer a leitura, a gente faz um comentário, depois a gente já vem e fala dos bons espíritos, então, que é o nosso tema de hoje, do nosso Evangelho, aqui, número 126. Então, antes de colocar o nosso letreirinho aqui, eu vou tirar ele agora e vamos colocar ele aqui, então, para ser lido daqui a pouquinho. Beleza? Vamos lá, então? Agradecendo a companhia do pessoal que chegou aqui agora, minha amiga Sueli Marques, enfim, todo mundo que chegou aqui, o Luciano Praciano, deixa eu ver, mais Ana Paula Nojima, Cláudia Albieri, a Priscila Cebalos, toda a galera que chegou aqui agora, sinta-se abraçada aí, viu? E Rogério Carvalho. Vamos lá, gente? Então vamos lá, finalizando a leitura da semana passada do Homem de Bem. Não se compraz, o homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar
é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. E a Estela vai comentar esse trechinho aí, né, Estela? Sim. Comenta aí. Faz tempo que eu não comento, hein? Pois é, então. Será que eu perdi a mão? O pessoal tá com saudade aí, ó. Bom, vamos lá. Ativando o modo... Ó o Alan Vilches Aí, ali. Alan Vilches. Grande Alan, um abraço. Um abraço, pessoal, que chegou agora. Nosso jurado número 1 lá do Canta Comigo, né? É isso aí, ó. Zaide Bacoche, aqui, ó, menino bom aqui, Marília Afonso. O Alan colocou uma foto engraçada dele, da esposa dele. Foi uma figura, de 20 anos atrás, né? Eu achei não muito engraçado. Os dois mas eu achei muito engraçado ele no início da carreira lá, sabe? Aquele sorrisão. Bom, vamos lá então, gente. Comentando esse trecho do Evangelho que se chama O Homem de Bem, eu gosto muito de lembrar quando Jesus falou assim, ó, eu não sou bom não, bom é meu Pai. E às vezes a gente se considera também um homem de bem por estar pagando as nossas contas, cumprindo os nossos deveres. Isso é muito certo. Pô, estamos aí diante da lei dos homens. Devemos, né, cumprir as leis aqui do mundo para que tudo flua. E como o próprio Evangelho diz, ó, que você possa respeitar na medida que você queira ser respeitado. E daí, estendendo mais adiante, quando o Evangelho começa a dizer que eu vejo os defeitos do outro, mas eu não falo, que eu ressalto as virtudes, tem um momento que eu falo assim, quando você se conhece, você fala assim, caramba, mas aí é difícil pra caramba. Acho que eu não vou conseguir fazer, não. Isso é você se conhecer. Agora, quando você diz assim, nossa, ó, isso aqui, missão cumprida, cada frase que vai lendo, você vai ticando, sabe aquele tiquezinho assim, ops, zerei, nossa, gabaritei a prova, Sandro. Quem dera, hein? Infelizmente, gente, eu não estou colocando aqui não é um desânimo que a gente leia o Evangelho e se sinta assim, poxa, tá difícil a lição. Mas, na verdade, isso é você se encontrando em autoconhecimento, porque o Livro dos Espíritos coloca a categoria de nosso espírito encarnado aqui agora, e não é, como diz um meu amigo, não é uma flor que se cheira. Assim. Então, quando você se encontra nesse momento de ler todas essas lições, inclusive, faço até um apelo, que essa é uma das... Tanto que ele está quase no meio do Evangelho, né? Aqui, ó. Ele quase no meio do Evangelho, assim, é uma lição que cai muito quando você vai fazer o Evangelho aleatório, porque realmente, diante dos problemas de relacionamento e convivência, você vai sempre se encontrar em algo aqui que você pode melhorar. Então, não é desanimando você, eu, Oceandra, aqui, que você vai ler e vai falar assim, ixi, meu Deus do céu, não, isso aqui eu vou deixar para outra encarnação. Mas é que você se reconheça dentro de uma caminhada que ainda falta muitos passos. Só que aí vem no final do Evangelho aqui e diz assim, ó, essa não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem. Aí você fala, meu Deus, ainda tem mais. Imagina ter umas 200 ainda. Tá bom, vai. Então depois você manda, quando eu completar essa. Aí diz assim, ó, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz aos demais. Então, assim, você está se esforçando por alguma coisa, você já reconhece que antes você era uma pessoa que qualquer coisa eu explodia, Sandra. Aí eu comecei a fazer o evangelho, não sei. Paciência é algo que muitas pessoas respondem, que melhoraram diante de autoconhecimento, de estudo, palestras, ler livros espíritas. Eu estou falando do espiritismo que a gente defende aqui a nossa bandeira. Mas acredito também que uma pessoa que estava longe de escutar uma palavra boa, começa a frequentar um culto evangélico, não digo a missa, mas ali um grupo de oração,
ou talvez o sermão do padre, realmente escutando aqueles minutos ali que com muito afinco, a pessoa começa a se reconhecer, fala, poxa, eu tô pecando, né? Que muitos falam essa palavra. Tô pegando comigo mesmo. Então, o importante é isso, é que eu reconheça onde eu posso acertar mais. E na doutrina espírita, muitos depoimentos que eu encontro, quando a pessoa começa a frequentar, vamos colocar aí para falar que ela está entendendo alguma coisa. É claro que desde a primeira palestra, o livro que você lê, já desperta o seu espírito para muitas verdades. Mas quando ela já está frequentando ali uns 3 meses, que é o mês de experiência, os 3 meses de experiência que a gente tem na carteira de trabalho, ela sempre responde que ela melhorou na paciência, que ela melhora na compreensão. Isso é muito, gente. Melhorou na paciência quanto? Ah, antes eu gritava com o meu cachorro, agora, cachorro, já melhorou muito. Ah, não, mas eu nunca gritei com o meu cachorro. Beleza, o teu espaço é outro, o teu degrau é outro. Mas quando você encontra uma pessoa que melhorou isso daqui, nós enxergamos isso porque ela chegou às vezes no degrau que eu estava. Eu falo, então não melhorou muito, não melhorou. Para o anjo de guarda dela, ela deu um salto gigante. Então, que nós possamos nos encontrar em qual momento eu estou de concluir todas essas lições aqui e dar ali 1 centímetro de avanço, não é? Antes eu fazia cara feia, agora eu já me seguro porque a minha cara feia incomoda o outro. Isso é muito avanço? É muito avanço, eu posso te garantir que é muito avanço. Porque eu estou me esforçando, porque antes eu fazia, tô nem aí, vou fazer uma cara de deboche, vou bufar, todos aqueles elementos de má conduta que a gente sabe que prejudica muito o relacionamento conjugal, de pai e filho. Um bebê lê os nossos olhos, para a gente ter ideia disso. E aí você consegue segurar a expressão e é pouco? Não é muito. Então, vários detalhezinhos que a gente pode aí um dia alcançar ser um homem de bem, mas eu tenho que vasculhar dentro de mim nas minhas condutas. Porque senão vai zerar a lição sem ter feito nada, né, Sandra? Pois é. Trocando em miúdos, finalizando aqui, reflexão do homem de bem, daria para fazer um seminário sobre o homem de bem, que são muitas virtudes que são colocadas. Uma que eu gosto muito é dessa questão da discrição, sabe, do homem de bem, de ser discreto, de ser respeitoso com a dificuldade alheia. Então ele fala aqui, ó, ele não se compraz com o defeito dos outros, ou seja, ele não fica feliz. Tem gente que não vê a hora de descobrir um sabe, uma falha nossa para poder se sentir superior. Fala, tá vendo lá, o Oceander não é, tá vendo um negócio ali. Isso não pode ser vantajoso você ficar feliz quando você destaca ou observa. Você não pode se alegrar com o defeito do outro. Eu penso que o homem de bem, ele não basta apenas fazer o bem. Ele tem que deixar de fazer o mal. É isso que me deixou muito marcado, assim, sabe? Eu preciso aprender a deixar de ser produtor de dificuldades, produtor de observações inoportunas. O que adianta eu ficar enfiando o dedo na ferida dos outros? Ah lá, tá vendo? Tem uma ferida aberta aqui, ó, enfia aqui dentro da ferida, assim. Pra quê? O que eu ganho fazendo isso? Eu tenho que ajudar a curar, arrumar um mertiolate aqui para passar, sabe, um band-aid, vamos tampar essa ferida nos outros. Então, o homem de bem tem esse intuito. Não basta apenas produzir o bem, eu tenho que ajudar a reparar o mal. Isso ficou muito forte em mim, sabe? Fala também que o homem de bem não se envaidece com a própria sorte, ou seja, com as vantagens que tem, seja uma beleza física, seja uma boa condição financeira, seja um intelecto aprimorado, ele não se envaidece porque ele sabe que isso pode desaparecer de um minuto para o outro. Você pode sofrer um acidente, você pode sofrer um AVC, você pode ficar pobre, pode tua casa cair, pode dar um furacão, enfim, pode acontecer alguma coisa. Então, o homem de bem, ele tem consciência que tudo que nós estamos experimentando de vantagem é empréstimo provisório. Pode ser provisório. Eu penso que é bem provisório mesmo quando você não faz bom uso, quando você utiliza recursos que você tem, seja eles quais forem, recursos morais, materiais, para o autoengrandecimento, para o envaidecimento, para a sensação de poder e de ser superior aos demais. Então, cuidado, você que está se gabando de alguma coisa. Porque você sabe, né? O mérito é meu, que estudei muito, né? Sou uma pessoa muito esforçada. Beleza, você estudou e é esforçado porque você teve recursos divinos que te permitiram isso. Para você ter uma mente boa, para você dormir bem, para você se alimentar bem, para você ter uma boa família, é a providência divina que, como diz o próprio nome, providenciou isso. Então, não duvide que
quando mal usado, pode ser desprovidenciado. Será que existe essa palavra? Não existe também, né? Então vamos inventando palavra aí. Desprovidenciado é boa, né? E, como diz aqui também, se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. Tem alguém dependente de você aí? Alguém dependente financeiramente, dependente emocionalmente, dependente espiritualmente falando? Alguém que você guia, que você ajuda, que você auxilia? É uma grande responsabilidade nas suas mãos. Você pode obter um grande êxito com isso, ou pode se afundar. Pode literalmente fracassar. Então não duvide de que se a obra divina aposta em você com recursos, seja eles quais forem, e que te permite então estar em contato com alguém que está se sentindo fragilizado e até dependendo do teu auxílio ali, não duvide que é uma grande incumbência. Ele precisa ter muito cuidado, muito respeito com isso, porque estar na posição de superioridade em qualquer área é uma responsabilidade multiplicada por 10 vezes. Então não faça mau uso disso. Abra o olho. Não duvide que isso pode estar sendo um teste que em outro momento foi colocado uma mesma incumbência nas suas mãos e você pode ter fracassado. Então aproveite a chance agora de corrigir isso. Então, o homem de bem respeita seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza. Direito à vida, direito a ser tratado com igualdade, seja de qualquer classe social, seja de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer nacionalidade, de qualquer opção sexual. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas como nós gostaríamos que fôssemos respeitados. Porque nenhum de nós aqui está na condição de maioral. Não somos maiorais em nada. Estamos todos aqui formando grandes blocos, como falei no início. Somos todos aqui bloquinhos do Tetris, um precisando se encaixar com o outro para poder formar aí uma grande parede, formar uma unidade só. Certo, meus amigos? Agora, então, enfim, vamos entrar aqui na questão dos bons espíritas e vamos lá dar sequência aqui. Os bons espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, quarto item. Vamos lá? O Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, no caso que nós citamos agora do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade, do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato,
não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração. E por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. E vamos ao comentário da Estela. Bons espíritas. Acho reveladora essa mensagem, como todas as outras, no sentido que é sempre, sempre nós e os outros. Mas sabe aquele momento em que você já está frequentando a casa espírita, o grupo de estudo, um grupo de evangelho, um grupo de voluntários, e você vê aquela pessoa que está fazendo 2 décadas de aniversário dentro da doutrina, e é uma mala. Pois é. Aí a gente fala assim, mas como? É espírita. Eu dizendo essa frase, eu estou no mesmo nível dessa pessoa. Porque, como diz aqui o Evangelho, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é o primeiro passo. Que legal, então, que essa pessoa aceitou a doutrina espírita. Porque isso vai facilitar o segundo passo, que é em outra existência. Então, às vezes, nós queremos ler O Homem de Bem e falar assim, poxa, a pessoa assistiu 1 mês de palestra, é para ela estar muito melhor. E não é bem assim que funciona, não é? Nós, quem tem filho, como eu tenho uma filha adolescente, uma filha pequena, a gente sabe, tem 15 anos a minha filha Lara. Ela pode ler um livro, porque ela sabe ler, e não interpretar nada. Um livro adulto. Ou às vezes uma criança de 10 anos que aprendeu a ler ali, com 6 aninhos, 7, já lê e já interpreta melhor que um adulto de 70 anos. Que não é só saber ler, existe uma maturidade para a compreensão. Assim como no Espiritismo, não basta ser espírita e aceitar que existe a encarnação, aceitar que existe o fenômeno das comunicações. Aceitei. Mas a transformação vai muito da maturidade de cada ser. Só a aceitação da doutrina, aceitação de fenômenos, não diz que você é um bom espírita. Mas aí cabe a cada um essa luta. E o que mais nós fazemos é realmente acompanhar, principalmente em trabalho voluntário, porque trabalho voluntário exige um esforço físico, esforço de chegar no horário, esforço de compreensão. E é ali onde que o pessoal, sabe aqueles 2 pedrinhas fazer fogo e faz fogo. Nós vemos muitas casas espíritas que a maior destruição delas é o momento do trabalho voluntário. Tá todo mundo sentadinho, bonitinho na palestra, aí todo mundo levanta para dar passe bonitinho, mas o grupo de trabalhadores
são os que mais se encrencam dentro de uma casa espírita. E por quê? Porque a gente ainda não tem uma evolução necessária, né? Para todo mundo se dar bem. Mas cabe a mim ser uma pessoa que olhe para aquele ser que está fazendo 2, 3 décadas, às vezes é o dirigente, e está agindo que a gente põe a mão na cara assim, nossa senhora. Só que está no esforço, porque pode ser que na outra existência, sabe quando você desencarnar e falar assim, ô fulano, caramba, hein? Olha o tanto que você sabia aqui e olha o tanto que você fez. Você sabia 100 e você fez 1,5. E vai mostrar para essa pessoa, ele vai estudar, vai nascer de novo, talvez na mesma família, no mesmo grupo de amigos, e aí talvez, então, para um arrependimento do espírito, essa pessoa melhora bastante. Mas cabe a mim cuidar da minha evolução, do que eu estou fazendo, porque senão eu vou patinar no mesmo lugar, não vou sair do lugar. Aceitei a doutrina, estou trabalhando lá, mas fico o tempo todo, como você anda falando, colocando o dedo na ferida dos outros ou apontando a ferida dos outros. E aí eu não mudo. Essa ferida a gente sabe que é a ferida moral, principalmente do orgulho e do egoísmo. Agora imagina eu estar aqui apontando a ferida do Ociander. Não muda nada. Agora se eu enxergo a minha, aí eu vou cuidar, não é? Já viu quando você tá com uma ferida? Gente, como somos frágeis, né? Se entra um pedacinho de bombril, quem já palha de aço, não pode fazer propaganda, bombril mesmo, entra um pedacinho assim do seu dedo, nossa, enquanto você não tira, aquilo lá tá te incomodando. E é assim que tem que ser mesmo. Nós temos que nos livrar, nós temos que curar as nossas feridas. E se tratando de moral, nós temos que enxergar onde elas estão. E elas estão muitas vezes no tanto de apontamento e julgamento que eu faço. Então, ser bom espírita não basta somente eu aceitar a doutrina espírita como linda, verdade, filosofia. Mas Estela, o fulano lá é palestrante e fez isso, isso e aquilo. Então, ele sabe a teoria. E o salto da teoria para a prática é um salto é um salto de varas, de Olimpíada. A pessoa não consegue. Mas só dela saber a teoria já tá bom. Como minha mãe dizia, como minha mãe diz, água mole em pedra dura. Deixa o fulano palestrar à vontade, porque quanto mais ele fala, um dia entra nele. Um dia ele fala, nossa, agora eu entendi. Mas, meu, você fez 1000 palestras desse tema, agora você entendeu? Sim. E tá certo? Sim. Sabe por quê? Quantas vezes vocês que já têm filho adulto mandou sua criança colocar sapato? Vai calçar esse chinelo, vai calçar esse sapato. Você vai ver quando você crescer, você vai falar a mesma coisa pro seu filho. Você já desistiu? Fala assim, não, meu filho já tem 12 anos, eu não vou mais dar bronca nele. Não, nós vamos aconselhar os nossos filhos até enquanto a gente tiver força e discernimento e capacidade. E Deus é assim conosco. Ele não desiste de nós. Agora, às vezes, a gente vê um companheiro da doutrina espírita, ou o nosso companheiro dentro de casa, não, eu desisto porque essa pessoa não entende. Pois é, você chegou no momento, ela não entende. Se ela não entende, eu vou me esforçar de outras maneiras para fazer com que ela entenda. E a maioria das vezes, você fazer uma pessoa entender você é com o seu exemplo, não é com o seu falatório. Imagina eu pegar o oceano e aqui nele, ó. É porque você não faz isso, porque você deveria ser assim, você deveria ser assado. Isso não é amor, isso é imposição. Isso é reinado, é egoísmo, do mesmo jeito que eu sempre venho praticando. É o orgulho de falar, ó, você não faz, você faz errado, significa que eu faço certo. Olha eu expondo meu orgulho ali, minha prepotência, minha arrogância. Então a gente tem que ter cuidado conosco. Quando você entra numa casa espírita, talvez eu estou falando aqui com pessoas que vai a primeira vez aí, tá novo na doutrina, não tem nenhum santo ali. Não olha para ninguém com uma admiração que você está vendo a extensão de Jesus. Tadinho. Existem exceções, né? Existem muitas exceções, mas mesmo essa exceção um dia vai falhar. E eu vejo as pessoas saindo da casa espírita porque um fulano fez isso, e é inadmissível dentro de uma casa espírita. Todos os lugares. Então vai lá para a igreja evangélica. O que você vai ver lá? Pessoas imperfeitas. Não, eu também vou lá para a igreja católica. Vai ter pessoas imperfeitas lá também, qualquer lugar que você vai. Se olha no espelho, você vai encontrar um imperfeito também. Então que a gente possa entender que o verdadeiro espírito é esse daí, que busca ser melhor, não que já é melhor e perfeito.
E eu vou deixar agora o Oceano aqui. Talvez eu volte, talvez eu não volte. Muito obrigada pela companhia de todos. Que Jesus abençoe vocês. E talvez eu volte aqui. Eu tenho Então tá, que dar vai uma lá. saidinha. Então, eu gostei muito da parte que diz assim, que o bom espírita é aquele que ele não só ouve a música, né? Ele quer participar dos seus acordes, ele quer aprender a tocar a música, ele quer aprender a produzir a melodia. Já os espíritas, né, mais adormecidos são aqueles que estão só ouvindo, só assistindo, né? São aqueles que não ainda estão despertos. São aqueles que até se consideram espertos, mas não estão despertos. Interessante pensar nisso, né? Aqueles indivíduos que estão já classificados, vamos dizer assim, pelo alto, né? Porque nós mesmos não podemos nos classificar de bons espíritas ou espíritas imperfeitos. Eu acho que espíritos imperfeitos você pode se classificar assim. Mas os bons espíritas mesmo são aqueles que estão na ação, não estão somente na teoria. Como disse o Luciano Praciano aqui agora há pouco, ó. Olha que bacana o comentário do Lu aqui, ó. Uma pergunta. Ser um bom espírita é se encher de doutrina ou se encher de compaixão? Pois é. Uma coisa precisa da outra, né, Lu? Se encher de doutrina para saber qual caminho seguir. O bom espírita é aquele que faz a recomendação dada por Kardec. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. É preciso da instrução, mas é preciso, junto com a instrução, colocar em prática a compaixão, a caridade, né? Essa caridade de olhar para o outro e enxergar no outro alguém que necessita tanto quanto nós, de apoio, de amparo, de força, de encorajamento, enfim. Os bons espíritas são aqueles que estão deixando a teoria, é aqueles que estão deixando de serem observadores de feridas alheias, estão passando a se matricularem na escola da enfermagem do espírito. Deixe de ser apenas um bom observador, porque isso nós somos todos. A gente observa defeitos alheios com muita facilidade. Já aqueles que já deixaram de ser observadores para serem enfermeiros espirituais, estão nessa busca de curar as feridas do próximo e curar as próprias feridas. Afinal de contas, quem de nós aí pode bater no peito e se dizer assim, alguém absolutamente isento de qualquer tipo de risquinho, de qualquer machucadinho, de qualquer pequeno ferimento em si mesmo? Nós somos feridos, por isso que nós ferimos. Nós temos que deixar de lado a doença da alma, a doença do espírito, a doença da preguiça, a doença da desconsideração, da sensação de superioridade. Tudo isso, para mim, são doenças do espírito. A doença da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da prepotência. A doença da indiferença. A doença da agressividade nas palavras, da maneira de se expor, de falar e de lidar com as pessoas de uma forma agressiva, de uma forma desdenhosa. Então, o bom espírita está a todo momento em atividade com pelo menos uns 80 filtros. Você tem que estar se filtrando o tempo inteiro. Tem aquela história que vocês já devem ter ouvido falar das 3 peneiras, lembra? Primeiro precisa ver se é verdade, depois precisa ver se é vantajoso para o outro, sabe? Então, o bom espírita, ele não passa por 3 peneiras, só ele passa por umas 50. Você tem que estar a todo momento pensando, inclusive, se você não está prejudicando alguém com o seu jeito de ser, ou com o seu jeito de ser indiferente com as questões tuas. Por exemplo, vou ser mais claro aqui, o bom espírito se preocupa com a responsabilidade que ele tem em lidar com as pessoas e o que elas sentem por conta dele. Ou seja, eu preciso descobrir urgentemente que as pessoas que me amam, elas estão me observando. Então, se eu não agir de uma maneira correta, eu faço as pessoas que me amam sofrerem. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que me atentar a isso. Eu percebo muito claramente que muitos de nós não têm ligado muito para essas questões. Eu tô sofrendo aqui mesmo e tô aí sendo indiferente com a minha saúde. Vou contar para vocês um negócio que aconteceu a semana passada, de uma mãe que chegou em mim muito aflita, dizendo o seguinte: olha, eu estou muito chateada, muito cansada, eu estou desgostosa, desanimada,
Como é que aconteceu? Ela falou assim, meu filho tá assim, ó, em casa o dia inteiro, não sabe, não se ajuda, não se esforça, não vai procurar um trabalho, ele já tá com 30 anos de idade. Então, assim, eu estou sofrendo muito, que eu gostaria muito que ele melhorasse, que ele tomasse iniciativa, que ele fosse uma pessoa mais aguerrida, mais corajosa. Ele é até uma boa pessoa, ele nunca me deu trabalho, mas agora ele resolveu ficar aí nessa deprê, nesse desânimo. Aí eu fiquei pensando, gente, olha como que é muito forte isso, a responsabilidade que nós temos com o que nós provocamos nas pessoas. Esse filho, coitado, com certeza não tem essa instrução que nós estamos tendo aqui. Mas olha o tamanho da responsabilidade dele de estar provocando esse desgosto na mãe. Tudo bem, tem a parcela de, vamos dizer assim, incompetência da mãe em saber lidar com isso, sem sofrer tanto. Tem também. Tem a culpa dela, né, de não conseguir ter uma certa altivez, de não conseguir ter uma certa força em lidar com isso sem sofrer tanto. Mas e aí? Será que nós seremos responsabilizados pela dor que a gente causa nos outros? Sabe qual é a resposta? Sim, seremos responsabilizados. Você é responsável pelo bem e pelo mal que você causa nas pessoas. Mesmo que você não queira. Não, mas eu não tô querendo causar mal a ninguém. Eu tô mal, aí eu tô desanimado, eu tô triste, eu tô aborrecido. Pois é, mas quando você se torna espírita, você passa a saber dessa responsabilidade. Você passa a ter consciência de que é preciso se esforçar, pelo menos, para não incomodar as pessoas. Eu me lembro muito bem que uns anos atrás, eu, a Estela e minha cunhada a Viviane, nossa cunhada, né? A Viviane é casada com o irmão da Estela, com o Ricardo. A gente frequentou durante 2 anos uma, uma casa de recuperação para adictos, né? Para ex-drogados aqui em Rio Preto. Então a gente ia todo sábado lá bater um papo com eles, levava cada dia um assunto diferente. Ficávamos lá das 2 da tarde até umas 4h30, mais ou menos. Umas 2 horas e meia, todo sábado, com eles. E numa dessas incursões nós, tinha um rapaz internado lá, que ele contou para nós assim, vocês são lá do Ailuz, né? Eu frequentei muito tempo a Ailuz e vou contar para vocês uma história curiosa que aconteceu comigo. Uma vez eu tive lá e eu estava nesse processo de droga e tal, eu não conseguia sair das drogas, e eu fui conversar com a dona Licinha. A dona Licinha era dirigente nossa, né, fundadora da nossa casa espírita, esposa do professor Rodrigues. Ela já desencarnou já há uns 7 anos. E ele contou assim para nós. Então, um dia eu fui lá conversar com ela, eu estava naquela época de droga e tal, e ficava 3 dias fora de casa, e na hora que voltava muito doido e tal. E a dona Alicinha um dia veio conversar comigo e me deu um conselho que eu fiquei muito bravo com ela. Ela falou desse jeito para mim assim, ó, você quer continuar usando droga mesmo? Então faz o seguinte, se distancia da sua família, vai para longe da tua família, não deixa a tua família saber que você existe não. Que aí você faz o que você quer à vontade, e pelo menos você estando longe deles, você não faz eles sofrerem. Aí ele contou assim, aí ela me disse isso e eu fiquei muito bravo. Saí de lá nervoso, irritado com ela, tipo, essa mulher pensa que ela é, onde já se viu falar um negócio desse pra mim e tal. E ele disse que foi embora e ficou ali naquela, continuou na droga, né? Continuou lá viciado e tal. E aí se passaram 6 meses, mais ou menos. Ele estava no auge da delinquência, praticamente assim. E ele conta que aquela mensagem, aquela orientação, aquela recomendação que a dona Licinha deu para ele, ficou ecoando na cabeça dele, sabe? Ficou ali martelando. E ele falou assim: passaram-se uns 6 meses e eu vi que ela tinha razão. Que eu não tinha o direito realmente de fazer minha mãe sofrer, fazer os meus irmãos sofrer. Na época ele não era casado, nada, né? Ele falou: então minha mãe sofria muito. E com isso, essa história que esse rapaz contou para nós, né, para mim, para Estela, para Viviane, me fez ver o quão importante é a gente ser sensível ao que a gente causa nas pessoas. E eu considero essa atitude de se preocupar em não prejudicar, não ferir, não magoar as pessoas, uma atitude de bons espíritos, como está aqui o texto. Ó. Às vezes você não é só bom pelo que você faz, você também é bom por aquilo que você deixa de fazer de ruim.
E desde então eu venho pensando muito nisso, isso já aconteceu faz uns 6 anos atrás, essas nossas incursões nessa casa de reabilitação, que aliás faz mais que a Lívia não era nem nascida ainda, e ela vai fazer uns 7 anos já atrás. Então, eu penso muito nisso assim, o que eu tenho causado nas pessoas? Será que as minhas incompetências, as minhas aflições, as minhas dificuldades comigo mesmo, não têm feito as pessoas que estão ao meu redor sofrerem de preocupação comigo? Será que eu não sou um daqueles filhos que a mãe vive aflita? Meu Deus, você, Ander, nossa, vai me dar um trabalho, eu fico preocupado, não durmo à noite pensando nele. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que melhorar a minha atitude, eu tenho que ser alguém sensível à dor que eu causo nas pessoas. Eu tenho que produzir o bem, a alegria nas pessoas, não o mal. Eu não tenho que ficar aí, deixa a vida me levar, sabe? Já falei disso aqui outras vezes, né? A música do Zeca Pagodinho é legalzinha, mas não é bem assim. Não deixa a vida te levar, não. Vida leva eu. Não, deixa não. Porque se a vida te levar, ela pode te conduzir a caminhos que você não quer seguir. Nós temos que fazer as nossas escolhas, nós temos que decidir qual caminho nós vamos trilhar. E se você deixa a vida te levar, é semelhante a você entrar dentro de uma enxurrada. E a enxurrada vai te levando por aí. Às vezes ela vai te jogar num buraco ali embaixo, que não tem coisa boa lá dentro. Então não deixa a vida te levar, não. Faça as suas escolhas. Deixa de ser alguém que só ouve a música. Vamos produzir alguma coisa. Pega um tamborinzinho aí, ó. Tuc, 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 tuc. Pronto, vamos fazer parte da orquestra. Vamos ajudar a coordenar esse mundo para o bem. Nós temos conhecimento suficiente para isso. Nós temos uma doutrina riquíssima. Nós temos uma obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier de mais de 450 exemplares de livros absolutamente notáveis na sua questão moral. Livros que nos conduzem, como a Estela leu um pouquinho aqui agora, esse livro que fazia tempo que a gente não pegava ele, ó. Você recebe aulas da vida, se você quiser, num livro desse. Se você põe em prática 10% desse livro aqui, de um livro só, a tua vida vai mudar 100% para melhor. Mas 100%. Mas assim, é 10% do que você lê ali que você vai praticar. Não é 10% do que você vai só ler, não. É para ler 100% do livro e praticar 10% só. Nossa, a tua vida vai mudar para melhor significativamente. Você vai se transformar. Então nós precisamos, meus amigos, nos enquadrarmos nas questões dos bons espíritas como indivíduos praticantes, ativos, proativos, com empatia, com desejo de curar as feridas que eu vejo que estão abertas, com desejo de não produzir feridas mais, parar com produção de ferida. Eu preciso produzir frutos, música, eu preciso produzir alegrias, dentões aí ó, aparecendo, sorrisos. Eu preciso fazer com que as pessoas mostrem os seus dentes, que elas fiquem contentes. Essa é a função do bom espírita. E vou te dizer um negócio. Parece um trabalho. Acho que vou falar isso aí até o fim da vida, viu, gente? Parece um trabalho de se tornar um benfeitor ou um beneficiador de pessoas. Não é. Se você pensar nisso com carinho, começar a decidir, pôr em prática, principalmente essa questão de não incomodar os outros, e se possível, fazer esse plus de produzir o bem nos outros, se você conseguir fazer isso, vai te dar uma satisfação tão grande que talvez as pessoas que vão receber esses benefícios nem vão se atentar muito, não vão nem perceber muito o bem que você está tentando produzir nelas. Mas o bem que você vai fazer em você, da sensação de competência, a sensação de, hoje em dia está na moda essa palavra, né, de empoderamento, ou seja, eu tenho poder sobre mim, eu guio o meu destino, eu guio as minhas ações, eu conduzo a minha vida, eu pego as rédeas dessa carroça que eu estou carregando aqui, que sou eu, esse trenó, sei lá, do Papai Noel aqui, eu que conduzo onde eu quero ir, não deixo as coisas me levarem, não. Não deixo as circunstâncias ficarem difíceis para eu ter que perceber, através da dor, as dificuldades que vão me conduzir a algo bom. Não, não precisa sofrer para poder evoluir. Precisa se esforçar. E os Espíritos nos advertem, especialmente na questão 909 do Livro dos Espíritos, que nos falta um pequeno esforço.
Se nós nos esforçássemos só um pouquinho, a coisa ia melhorar muito a favor de nós. Ainda eles dizem assim, finalizando a resposta à questão 909, são muito raros aqueles dentre vós que se esforçam minimamente para obter os resultados que buscam. Então, quero ter resultados, quero ser um bom espírita. Pronto, agora eu vou começar a ir no centro todo dia. Ótimo. Você vai ter um ótimo recurso material. Você vai ter uma ótima teoria. Mas aí depois, sem a prática, a teoria fica vazia, ela fica morta. Ela se torna obsoleta. Porque é uma teoria linda, maravilhosa, mas não praticada. Mais vale, então, você, se for para escolher entre ser um intelectual ou alguém que ama, é melhor você ser menos intelectual. Porque diz o próprio texto aqui que é estranho como é que tem muitos intelectuais que não entendem isso, não compreendem essas questões do coração. São ótimos em matemática, em física, em química, em física quântica, são ótimos administradores de bens, são pessoas que têm resposta para tudo, conseguem construir pontes e prédios, mas não conseguem construir relações saudáveis entre amigos, não conseguem ter um bom relacionamento com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. Então nós precisamos fazer as opções primeiro do coração. E se você for amoroso o suficiente, humilde o suficiente, as questões do intelecto virão com mais facilidade. Já o movimento inverso não acontece. O indivíduo muito intelectualizado costuma ser muito ligado nas questões da ciência e deixa de lado as questões do espírito, as questões do amor, as questões da imortalidade. A pessoa se torna muito racional, muito prática, muito competente, muito bem-sucedida, mas vazia, infeliz, tem uma tendência de ficar sozinho no fim da vida. Então, meus amigos, os bons espíritas saem da linha da mediocridade moral. O bom espírita está sempre em contato com as coisas que ele vai carregar consigo para a eternidade. Outro dia eu estava pensando assim, semana passada meu pai sofreu um infarto. Ainda bem que foi um infarto leve, ele conseguiu ser socorrido, fez lá o cateterismo, colocou aí um stent no coração e está tudo bem, já está em casa, está tudo bem, tudo ótimo. Mas eu pensei na fragilidade da vida e na possibilidade de meu pai ter desencarnado na semana passada, inclusive foi na terça passada, logo depois do horário do almoço ali. E fiquei pensando assim, e se meu pai tivesse desencarnado? E se tivesse acontecido comigo isso? Se eu tivesse infartado, tivesse desencarnado? O que eu conseguiria extrair de essência quando chegasse na vida maior ali no mundo espiritual? E quando a gente vê que a morte bate à nossa porta, né? Especialmente com alguém próximo, um parente, uma pessoa que a gente ama muito, a gente fica mais reflexivo. E eu ponderei isso e fiquei pensando que realmente a única coisa que eu ia lembrar é dos momentos bons que eu vivi, das pessoas, das amizades que eu conquistei, dos amores que eu ia deixar aqui na Terra. Em nenhum momento eu fiquei pensando, sabe? Em nada material assim. Tudo bem, ia fazer falta dar uma voltinha com a minha moto, com o meu carro, dormir na minha cama, né? Ter as coisas materiais que a gente tem aqui. Sim, iria fazer falta. Mas o que mais ia me fazer falta são os bons relacionamentos que eu ia carregar comigo. A saudade que ia ficar de quem aqui ficou. E eu então partindo, né? Então, meus amigos, vamos valorizar isso. Vamos valorizar a oportunidade rica que nós estamos tendo de estar aqui, utilizar recursos materiais, utilizar o nosso corpo físico, a nossa desenvoltura com o nosso raciocínio, com o nosso cérebro ótimo, que raciocina, que pensa, que tem inteligência. Todos nós somos muito inteligentes. Só de você estar assistindo aqui é porque você é inteligente. Se você não fosse inteligente, você estava fazendo qualquer outra coisa. Sabe, não querendo dizer que quem assiste nós é melhor que ninguém, mas você já está preocupado nas questões de se melhorar espiritualmente. Então, como disse aqui a Rosângela Monzani, temos que desapegar das questões que vão ser passageiras e nos apegar mais nas questões que nós vamos carregar conosco para a vida maior. E é isso que eu te desejo, que você seja um bom espírito, que você possa ser alguém produtivo e feliz, para que se chegar o momento de você partir, como pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento,
que você tenha uma consciência tranquila. Olha, deixei algumas coisas pendentes, mas são poucas, né? Não tem nada tão grave assim. Eu tenho aproveitado bem o meu tempo, tenho tratado bem as pessoas, tenho utilizado os recursos que eu tenho, dos vários que eu tenho, dos aconselhamentos que eu posso dar, da mão que eu posso estender, do ouvido que eu posso fornecer, da palavra que eu posso abençoar. Então, eu desejo que você possa ler de novo essa lição aí na sua casa. Pega o Evangelho, leia aí, capítulo 17, item 4, os bons espíritos. Lê de novo e você vai perceber que você pode se tornar um bom espírita hoje, mudando pequenas atitudes, assim, sabe? Não precisa se tornar um mártir, um Chico Xavier da vida. Você pode começar já a ser alguém consciente, que valoriza a própria consciência, valoriza o próprio estado de espírito de alguém que está em atividade no bem comum. Certo, meus amigos? Vamos então finalizar essa nossa manhã, que a nossa hora já passa aqui de 1h10 de transmissão. E vou convidar vocês então para semana que vem, no nosso Evangelho, então, de número 127, vamos falar da parábola do semeador. Parábola sensacional. Aliás, esse capítulo 17 aqui, para mim, vou confessar para vocês, é o meu preferido. É o que eu mais gosto. Dos 24 capítulos, 28 capítulos que o Evangelho tem, esse 17 para mim aqui é o que eu mais gosto de estudar, de ler, de refletir, e é o que mais me puxa a orelha, viu? Sem dúvida nenhuma. É o que mais me causa constrangimento das minhas incompetências, assim. Mas vamos lá. Vamos finalizar então com a nossa oração. Convido você a colocar o seu copinho com água. E vamos então para a nossa finalização dessa manhã, desse dia 13 de junho de 2023. Nesse momento aqui, 9h10, horário de Brasília, horário brasileiro aqui. 9h10 da manhã. Vamos lá? Senhor Jesus, te abençoamos, te abraçamos, te agradecemos por essa e por todas as manhãs que nós recebemos a grata oportunidade de estarmos aqui reunidos. Com a tua permissão, de que irmãos valiosos estejam conosco nessa grande corrente do bem, nós nos sentimos privilegiados pela força que nós sentimos dessa comunhão. Juntos nós somos muito mais fortes. Isso parece meio clichê, parece um ditado popular, mas é uma grande realidade. Que nós tenhamos a capacidade de compreender esse senso de unidade, esse senso de grandiosidade que nós passamos a experimentar quando decidimos nos unir às pessoas, aos nossos irmãos. Formamos um grande paredão quando somos tijolos juntos. Quando nos agrupamos, formamos uma grande ponte, uma grande construção, um grande empreendimento. Que nós tenhamos a consciência, mestre, de que se nós decidirmos nos isolar ou nos tornarmos pessoas solitárias, seremos apenas um tijolo. Tijolo muito bom, mas um tijolo sozinho não consegue formar nenhuma construção. E que esse senso de coletividade, de participação na vida alheia, de preocupação em ser útil, de preocupação em não ser desagradável, que isso tome conta de nós. Nós passemos a incansavelmente buscar esse ideal de sermos ligados a Ti, Mestre, que nos orientou e nos exemplificou. Qual caminho nós podemos tomar para a felicidade? O caminho da irmandade, o caminho da Tua lei, da lei que o Senhor veio nos ensinar, que até então ela era desconhecida da humanidade. Essa lei de amor. E novamente te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade dessa manhã, pedindo aos benfeitores que abençoem cada um desses nossos irmãos que nos acompanham aqui agora, aqueles que assistem em outro momento,
que eles recebam nosso carinho, nossa gratidão, nosso desejo de que tenham saúde, de que tenham seus problemas até financeiros amenizados, ou até, por que não? Nós sabemos que, devido à providência divina, de acordo com o merecimento de cada um, nós podemos até pedir que sejam sanados esses problemas. Quero abençoar cada um que está enfermo, cada um dos nossos parentes ou amigos que se encontram hospitalizados, que se encontram acamados, as pessoas que têm limitações, aquelas que sentem dores, que possam ter suas dores aliviadas. Aquelas pessoas que viajam, que trabalham ativamente no trânsito, que possam ser protegidas e amparadas, para que nada de ruim lhes aconteça. Aos hospitalizados, àqueles que estão nos presídios, aqueles que estão em zonas de guerra, aqueles que estão distantes, mestre, do teu evangelho, que possam ser tocados pela tua luz, para que despertem o quanto antes e não percam a valiosa chance, não percam esse trem que está passando, querendo nos levar para a felicidade. Que nós nos enquadremos, não de forma intimidadora, mas sim, nós, por livre e espontânea vontade, façamos as boas escolhas que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, que nós possamos, nesse momento, juntos, abençoarmos o nosso planeta, com todos que estão aqui nele, vivendo, encarnados e desencarnados, nossos amigos e aqueles que nutrem inimizade por nós, e aqueles também que nós ainda não conseguimos desenvolver um senso de simpatia e que nós podemos tratá-los mentalmente como inimigos. Nós possamos desamarrar, nos desatrelar dessa triste incumbência de ser inimigo de alguém. Obrigado, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, amigos espirituais, pela inspiração, pelo apoio e pela gentileza. Obrigado, Deus, nosso Pai, por ter nos criado e nos amar tanto. E que assim seja.